Oi? Só fazer um comentário? Por favor, 1 minuto. Tá. Não, o que eu acho só, e eu entendo a preocupação do Jesulino, que eu queria propor, eu acho que isso não é divergente com o que a gente acabou de aprovar. Eu acho que, primeiro, assim, a ideia do que você está colocando aqui não entra em choque com a ideia do Fórum de Museus que é organizado pelo IBRAM. Isso é a primeira questão, é uma mobilização permanente. O que eu acho que talvez eu sugeri que a gente não começasse já chamando de fórum permanente, porque a gente não sabe como que ao longo dos próximos anos vai se estruturar o campo, principalmente através de uma reestruturação do IBRAM. E até que ponto este movimento que a gente está fazendo aqui, ele não pode, na verdade, se tornar obsoleto com o tempo pela estrutura de outras, inclusive, né, estruturas que podem estar até dialogando diretamente, por exemplo, o fórum pode ser reestruturado de alguma maneira, absorver esse movimento que está acontecendo aqui. Eu acho que muitas coisas podem acontecer, eu não vou fazer uma futurologia agora. Eu acho que neste momento é importante manter esse fórum. Talvez ao longo do tempo a gente sinta que ele não é mais necessário existir, aí a gente opte até por o papel do fórum estar extinto. Então, talvez menos a preocupação dele ser permanente, mais a ideia de que neste momento é um fórum importante e necessário. Maravilha, Diego. Quando eu falo permanente, eu nem proponho que tenha isso no nome, é porque eu gosto mesmo da ideia de fóruns permanentes e que eles existam independente das conjunturas, né? Porque eu acho que essa mobilização é muito importante de estar acontecendo. Mas entendo que pode ser que em algum momento ele não faça mais sentido. Mas acho que é um consenso, ou quase consenso, que nesse momento ele faz sentido, né? Então, a gente pode aprovar a ideia de que esse fórum pode ser construído. Então, para que esse fórum seja construído, a minha proposta era de que a gente tirasse daqui uma comissão com uma quantidade X de pessoas representativas de entidades e que essa comissão propusesse uma estrutura para esse fórum e devolvesse esse serviço de uma proposta de estrutura. E a partir disso a gente ir dialogando do que funciona, do que não funciona. O Saulo até colocou aqui uma inspiração do Fórum de Entidades de Patrimônio, o João falou sobre a AMPU, né? Enfim, outros coletivos que eu acho que podem ser inspirações para a gente, Fórum Nacional de Cultura, enfim. A gente pensar essa comissão, acessar as estruturas desses outros fóruns para que possam servir, né, de inspiração para essa estrutura que a gente está propondo aqui. Então, a pergunta agora vou começar por etapas. Quantas pessoas devem fazer parte dessa comissão? Essa comissão que está devolvendo hoje, ela é composta por 7 entidades, 6. Por 6 entidades. Cada uma dessas entidades, na verdade, algumas têm uma pessoa, outras têm 2 pessoas, né? A gente pode, de repente, fazer aqui um limite de 6 entidades e cada uma dessas entidades indicar uma pessoa, ou a gente ter 10 pessoas, enfim, é uma proposta da gente manter esse número de 6, porque eu acho também que muitas pessoas acabam não conseguindo sintetizar. Então, eu mantenho a proposta de 6 pessoas. Alguma divergência disso? Não? Sim. Sim, então fala. Acho que 6 pessoas no montante do que foi representativo hoje é pouco, não? Isso, mas a ideia de 6 pessoas para sintetizar. A minha proposta é que a gente mantenha aquela ideia de e-mail aberto, contribuições constantes até a data limite da síntese, como a gente fez da outra vez. Ainda assim, eu acho que 6 pessoas são, acho que poucas pessoas. Qual a sua proposta, Ana? Quantas pessoas? Eu acho que 10. A gente tinha 120 pessoas. 10. Oi, Renato. Uma questão de ordem. Não seria o caso da gente observar quantas instituições teriam interesse em participar e aí... Perfeito, Renato. Gosto da ideia. A gente então, eu vou pedir aqui para colocar no chat quais as instituições que têm interesse. Antes de colocar no chat, Mona, eu acho que a gente tem que ir para outra proposta, porque a outra rebate nessa. Eu acho que a gente precisa, aquilo que eu coloquei, aguardar um pouco, ver se outras coletivos ou mesmo profissionais têm vontade de fazer parte. E aí, nesse momento, aquilo que eu falei, o profissional sozinho, ele não assina
a plataforma, é claro, são os coletivos. Desliga o microfone. Tem mas eu acho que a gente pode abrir aí coisa, inclusive não precisa ser a semana inteira, 3, 4 dias, de quem quiser fazer parte dessas 10 pessoas. Então, se forem aceitas 10, entende? Uma coisa... Era a segunda coisa que eu ia propor, a gente definir se a gente ia sair daqui com a comissão fechada ou se a gente ia formando ela posterior a essa reunião. Mas eu acho que é importante a gente ter aí uma definição de quantitativo, porque aí a gente já sabe quantas pessoas, até porque se a gente receber uma quantidade de muito grande, a gente precisa, inclusive, ter critérios para selecionar. Quem pediu primeiro, representatividade regional, coletivos que sejam de diversos pontos do país, coletivos que sejam de temáticas distintas, então 2 coletivos com a mesma temática não é interessante. Então, por isso que eu acho que como a gente não tem tempo aqui, a gente está 9h30, eu acho que a gente pode aqui definir a quantidade de pessoas e a forma de composição dessa reunião, ou dessa comissão. Ou seja, a gente pode, para adiantar, a gente não fechar a comissão hoje, a minha proposta é essa agora, a gente deixar o e-mail aberto, a gente ouvir as propostas, se forem uma quantidade de até 10 pessoas / entidades, a gente fecha com as pessoas que mandarem, se ultrapassar, a gente estabelece alguns critérios mínimos aqui para delimitar até chegar a esses 10. Que aí a gente não sai daqui com essa quantidade de pessoas e dá espaço para que as pessoas se apresentem. Denise, a minha proposta é que sejam sempre representantes de entidades, compreendendo que representantes de entidades não falam sozinhos, né? A Ana propõe que algumas pessoas são representativas e suficientes do campo para poderem falar sozinhas, para estarem como voluntárias. Eu acho meio temeroso isso, porque, enfim, eu prefiro que sejam sempre representantes de entidades. A gente tem uma quantidade muito grande de pessoas saindo, a gente vai perder quórum pra caramba, a gente precisa decidir. Mona. Oi. Oi, boa noite, gente. Posso fazer só uma rápida ponderação? Eu acho que a gente observou durante a reunião a colocação em vários momentos da importância de que haja uma chamada ampliada, né, para essa participação. Acho que para a montagem do fórum seria muito valioso, né? Eu acho que você delimitar um número de pessoas, você acaba tirando desde o início da construção da proposta essa perspectiva mais ampliada. Assim, como são instituições principalmente, o foco são as entidades, eu acho que é preciso voltar para as entidades e as entidades indicarem por meio dos e-mails. Eu acho para ser mais democrático e respeitando também a institucionalidade das várias redes, coletivos e instituições, eu sugeriria deixar aberta essa possibilidade, não fechar também o número de pessoas, porque pode gerar depois essa crítica que em alguns momentos nós observamos aqui, de foi divulgado ou não foi, a gente participou já desde o início ou não. Então, para evitar esse ruído, acho que a gente está tentando construir um fórum generoso, amplo, com uma participação diversa. Eu faria esse encaminhamento, que eu acho que seria bacana fazer uma chamada geral e as instituições que estiverem de acordo em participar, elas encaminham por e-mail a indicação do seu representante ou da sua representante para compor essa equipe. Oposições à proposta de Saulo, acho bem interessante, inclusive. Tem algumas pessoas que levantaram a mão. É verdade, perdão. O João, Renato... João. Saulo abaixou. Você pode abaixar, Saulo? Aqui, para mim, aparece o Maurício, que acho que não tá presente, ele está com a mão levantada há bastante tempo. João e Renato. Então, com relação à proposta do Saulo, acho que é importante o que ele disse, né? E aí, assim, aqui nós temos alguns representantes já de instituições, de entidades. E eu acho que esse se posicionar não é por acaso. Então, talvez já iniciar com essas representações que já estão aqui seria importante. Elenca, ver a quantidade que tem, e aí a gente amplia, enfim, essa é a sugestão.
Renato. Quem falou foi o Renato ou foi o João? Eu, Renato. Então agora o João. João Marcos. Não? Boa noite. Só uma dúvida. Se são 6 entidades, por que não poderia colocar 2 pessoas de cada entidade? Mas, João, essa dúvida aí já foi superada, que a gente nem está falando mais em quantidade. Acho que a proposta agora é que a gente deixe em aberto e avalie a adesão, a quantidade de pessoas e entidades que vão aderir. Então, acho que a gente não está falando mais em quantitativo. E aí eu acho que a proposta nova que o Saulo levanta acho que o Renato traz uma proposta até mais recente, que é a gente tirar aqui algumas pessoas já interessadas, partir dessas entidades interessadas e manter aberta a adesão de novas a partir do e-mail. Inclusive, a gente pode fazer uma chamada, né, aberta em redes sociais, falando. Agora, eu acho meio complicado que pessoas que não estiveram participando dessa reunião. Porque é isso, gente. Essa comissão não é a comissão para presidir o fórum nem nada, é a comissão para pensar numa proposta de estrutura para o fórum, entendeu? Então, não é uma. Por isso que eu não entendo que tem que ser uma comissão enorme, representativa, gigante. Porque essa comissão ela vai ter um trabalho bem específico, fazer uma proposta de estrutura. Feita a proposta de estrutura, a gente volta para a plenária maior e aí sim a gente pode pensar se vai ter representatividade, quantas pessoas são, quais são as funções e tal. Mas é uma comissão bem específica, proposta de estrutura para o fórum. Por isso que eu não entendo que pessoas que não estão nessa reunião, ouvindo tudo que a gente falou, faz sentido estarem nessa comissão. Né? É por isso que a reunião vai ser gravada, Mona, senão você tira pessoas, inclusive da outra comissão, que não esteve aqui por problemas de saúde, por problemas em casa, uma série de coisas, entende? Não vejo problema nenhum nisso. Mas é isso, eu acho que é levantar a mão, pronto, porque aí a gente encerra também, são 46 pessoas só, e algumas, né, falas lá no início também se alongaram muito, a gente realmente não consegue ter um controle disso, e acho que isso é válido. Vamos lá, porque aí a gente encerra aqui, tá? Você já colocou a sua proposta, eu coloquei a minha, senão a gente vai ficar no campo da discussão e não encerra. Vamos embora lá, gente. Quem acha que essa comissão tem que sair daqui, se for contra, levante a mão, é isso. Mas, Ana, peraí, porque, na verdade, tem nuances dessa proposta. Por exemplo, o Renato propôs que a gente começasse essa comissão aqui e mantivesse a abertura. Então, não é só sair daqui e não sair daqui. Acho que tem nuances dessa proposta. Vamos pautar. Quem acha que... Assim, levante a mão quem discorda, não é isso a proposta? Então, vamos lá. A comissão ser formada somente com quem está aqui. Essa é a primeira proposta. A outra formada com quem está aqui e agregar outras redes profissionais. E terceiro, deixar em aberto e não sair, não é isso? São 3 propostas. Posso fazer uma sugestão mais assertiva, Ana? A gente definir uma data, que pode ser talvez até o final dessa semana, em que os participantes, a gente pode circular um e-mail para aqueles que se registraram na reunião, pedindo a indicação de nomes para essa comissão. E o que a gente talvez possa definir, para não ficar uma coisa incontornável, se ficar muito grande, é um teto de participantes, e aí a gente, por ordem de chegada, considerando, né, a prioridade às redes que já se manifestem imediatamente aqui. Porque mesmo em Com Brasil, a gente tem que deliberar com o nosso conselho o nome que irá participar, né? Uhum. Então, também a gente tem uma deliberação a fazer. O que vocês acham? Sim, eu acho que todos têm, né, também, assim. Eu estou aqui, mas o coletivo Muquifo tem várias pessoas, então, quem continua nessa representação, né? Acho que é isso também. O coletivo Muquifo vai querer continuar nesse grupo, mas há outras pessoas que podem participar. É isso. Então, se a Mona puder colocar novamente o e-mail da REM, né, que tem sido o e-mail de contato da mobilização até aqui, e aí, se todos estiverem de acordo, a gente podia definir
o encaminhamento do interesse para compor essa comissão até a próxima sexta-feira. E aí só sugiro que, não sei, um teto de 10, 15 pessoas, o que vocês acham que é razoável? Eu acho. Um teto de 10 número acho de que é o participantes. suficiente. Acho ótimo. Acho que chegamos num consenso. Então, temos esse teto de prazo, temos esse teto de participação, e até a sexta-feira a gente define isso, é isso? Só uma questão. Tá, então aí, tá. Eu ia perguntar como é que a gente comunica como a conformação dessa comissão, mas aí eu acho que a comissão, uma vez conformada, ela define isso. Isso, acho que já daí o bastão é para a próxima comissão. É quem definir. Então, tá bem. Então, eu acho que é isso. A gente foi uma reunião longa, a gente tentou fazer curtinha, mas passamos 1 hora do nosso teto estabelecido. Batemos quase 180, finalizamos com quase 50, mas acho que cumprimos nosso objetivo. Espero que a gente se veja mais vezes, espero que a gente continue articulando juntos. E é isso, até o próximo encontro, que será já definido pela próxima comissão. Beijos, abraços. Obrigada, boa noite, Beijo, gente. boa noite a noite. todos. Tchau. Tchau. Denise, Oi. depois compartilha a Gravação. para poder eu subir no YouTube da REM, tá? Então, eu converso E aí com a você gente já pela divulga REM o agora, link pra Mona, quem não tava aqui porque poder assistir. isso Oi, grava Denise, por teu 2 microfone tá horas. ligado. Isso grava Tchau, por 2 gente, boa horas, noite. e aí teve um período a Tchau, mais que eu boa gravei, noite. depois a gente vai ter Boa que juntar. noite. Denise, Tchau. eu não escutei nada que você disse. Não tem problema não, converso com você pela REM. Vai mais rápido. Tchau. Eita. Alguém tá ouvindo a Denise? Ah, não, gente? não, Tô não. ouvindo. Não, ela O tá com o som, né? microfone Eu tô desligado. falando feito uma Abriu. louca sem som aqui. Agora! Eu converso com você pela REM, pode deixar. Pronto, a gente se fala. Tá bom. Tchau, gente. Ana, Lourdes, Ana,